Agora meio-dia e 26, estamos de volta com o painel 100,7. O CREA Pernambuco, Daniel, realiza o segundo CREAGRO em celebração e homenagem à agronomia do Vale do São Francisco. O evento acontece dia 11, com a palestra Lucro com Responsabilidade Socioambiental, com entrada gratuita aos profissionais do Conselho, Daniel. Muito bem, e para falar sobre o evento, estamos recebendo aqui o engenheiro agrônomo Anísio Godoy, que é natural lá do Agreste, de Garanhuns. Já deve ter se acostumado com o nosso calor aqui, espero que sim, que é uma diferença grande daqui para Garanhuns, viu? Pense, passei uma vez em Garanhuns, Ave Maria, doía até o osso. Doutor Anísio Godoy, seja bem-vindo. Aliás, parabéns, hoje é dia da engenharia. Parabéns, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Daniel, boa tarde, Marcos Aurélio. Agradeço aí já, as felicitações pelo Dia do Engenheiro. E esse nosso evento, será um evento muito grandioso, Nós pretendemos realizar homenagens, aos profissionais. Então, na segunda edição agora, estamos utilizando outras modalidades, Então, na primeira edição, que foi em 2023, foram homenageados consultores, e a parte de assistência técnica e revendas, foram 3 eixos. E agora, nesse evento, nós vamos homenagear pesquisa e ensino, fiscalização, e empreendimentos rurais, que contempla aí as fazendas, e as cooperativas aqui da região. Também iniciamos, então, com outro questionamento dentro aqui em cima do texto, que traz: é possível, senhor Anísio, conciliar lucro com responsabilidade socioambiental? Sim, inclusive hoje, a agricultura ela vem sofrendo uma nova revolução, Então, durante a história aí da agricultura, ela vem sofrendo atualizações, vamos dizer assim, Então, máquinas, E hoje, com o auxílio da tecnologia, nós estamos aí caminhando para cada vez mais, ser sustentáveis. Então, principalmente para frutas exportadas, Hoje existem aí certificações específicas relacionadas à sustentabilidade e também a questão de continuar produzindo, por um período maior. Então, hoje é muito importante ter essa visão para que também, tendo essa eficiência, possa aumentar a área, Então, nós observamos uma mudança, do sistema de irrigação por aspersão, para a irrigação localizada. Isso aí já trouxe uma eficiência maior, e também uma melhor eficiência no uso da água. Muito bem. Aliás, essa consciência ambiental, ecológica, chame como quiser, ela também está começando a oferir lucros pela exigência do mercado e pela necessidade da gente ter um olhar mais carinhoso para o nosso planeta, doutor Anísio. Sim, inclusive a agricultura brasileira, ela é exemplo para o mundo quando se pensa nisso, Então, muitas vezes, observamos dados aí que o Brasil é o maior utilizador de defensivos, Mas aí nós observamos também que tem países aí que só tem uma safra no ano, Então, o Brasil hoje produz várias safras no ano, Então, regiões aí como o Mato Grosso, com pivô, consegue produzir. Nós aqui na região do Vale também, quando pensamos na uva, Então, temos aí disponibilidade de fruta o ano inteiro, Diferentemente, por exemplo, do Chile, do Peru, que eles têm um período de neve, Então, esse pensamento aí é muito funcional, para que nós consigamos continuar produzindo as melhores frutas do mundo. Ok, falando agora sobre o evento, que celebra a agronomia e promove a troca de conhecimento de qualidade, que acontece amanhã em Petrolina, vai ser na Casa Freire, localizada ali na rodovia Estrada Jatobá Carneiro, na Pedra do Bode, em Petrolina. Já é um sucesso consolidado. Como está a programação e quem são os palestrantes convidados para esse evento, senhor Anísio? Como já foi citado, nós teremos
apenas uma palestra, né, que é o doutor Paulo Dantas, né, o diretor da Agrodan, que vai ministrar, né, justamente com essa temática, né, do lucro com responsabilidade socioambiental, justamente para que nós busquemos, né, essa consciência nos profissionais e também é de fundamental importância, né, essa transferência de conhecimento e confraternizar, né, com os nossos engenheiros agrônomos aqui da região. Pois é, falando dessa responsabilidade socioambiental, me lembrei do nosso querido professor Zacarias Ribeiro, né, que passou aí alguns dias fora por conta de outras obrigações, mas está voltando amanhã com o nosso programa temático aqui sobre ESG. Aliás, ele sempre faz referências aqui a Agrodantas, ao empresário Paulo Dantas, pela responsabilidade socioambiental que ele desenvolve dentro da propriedade dele, que é hoje, doutor Anísio, um exemplo. Sem dúvidas, hoje a Agrodan, né, ela é um exemplo não só no quesito de produção de manga, né, acredito que deva ser um dos maiores produtores de manga do mundo aí hoje, mas também no trabalho, né, que o Dr. Paulo ele realiza lá, né, como uma escola, né, que ele fez para os filhos dos funcionários terem um ensino de qualidade, então uma escola de primeiro mundo. Isso mostra a importância, né, de valorizar as pessoas que estão trabalhando. E isso também demonstra, né, a sustentabilidade hoje do negócio. Então, com essa dificuldade que nós observamos de mão de obra, né, buscar cada vez mais valorizar os colaboradores, né, demonstrar valor aí aos colaboradores, faz com que o colaborador ele tenha um senso, né, um senso de participação, de ser dono. Isso melhora os resultados, né? E também melhora a satisfação, né, do colaborador aí nas suas atividades. Reconhecido que passa a ser, ele ganha uma qualidade de vida melhor. Porque o bom é você estar de bem com você mesmo. Aí quando o doutor Anísio Godoy chegou aqui, né? Eu vi aqui as referências dele, engenheiro agrônomo, formado aonde? Eu me formei na Rural de Pernambuco, no campus de Garanhuns. No campus de Garanhuns. A Federal, que é a mais antiga do Nordeste? Sim, a Rural foi a primeira, né? A primeira universidade e já tem mais de 100 anos. Então, teve expansões, né? Então, um campus de Garanhuns que hoje não é mais rural, né? Ele foi emancipado e hoje chama o FAP, né? Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Muito bem. Nós tivemos aqui em Petrolina também, há muito tempo atrás, um campus aqui da Federal Rural. E a história conta isso. E quem me contou essa história foi o próprio doutor Oswaldo, deputado federal. Disse que suou para tentar trazer de volta esse campus da Federal Rural aqui para Petrolina. E não conseguia, não tinha êxito. Até que um dia o ministro Paulo Renato, que era da educação, virou para ele e disse: ô deputado, por que você não leva, não funda uma universidade lá do São Francisco? É mais fácil do que levar um campus. Rapaz, não diga uma coisa dessa. E estamos hoje aqui com a nossa Universidade Federal do Vale São Francisco, formando inclusive também agrônomos. Qual é a diferença de agronomia para engenharia agronômica, doutor Anísio? Aproveitando aqui para uma consulta. Só uma questão de termo, né? Então, somente. Muitas vezes engenharia agronômica mesmo, né? Então, para questão aí de nomenclatura, diferenciação, ficou agronomia, né? Mas também é considerado uma engenharia. Pronto, é tudo agrônomo e tudo cuidando da terra. Sim. Com carinho. A fruticultura irrigada na região desenvolve, né, a economia local, atraindo novos investimentos e gerando lucro para municípios que investem na atividade. Esse ramo mudou a realidade de produtores que passam a ter a produção de frutas como principal fonte de renda. Voltando para o evento, esse evento vai ser voltado para somente para essa categoria? Sim, esse evento ele foi idealizado, né, justamente para contemplar, né, a categoria dos engenheiros agrônomos. Então, nós observamos e também, né, essa aproximação do conselho, né, para que os engenheiros eles se sintam representados. Então, nós observamos a força do agronegócio aqui na região, né, e o CREA viu, né, a necessidade de justamente realizar um evento para confraternizar com seus engenheiros,
né? E por isso estamos realizando a segunda edição. E as inscrições já foram encerradas? Sim, infelizmente, né? E felizmente, nós tivemos que encerrar ontem as inscrições. Infelizmente, porque a procura continua? Sim. A demanda ficou muito alta, né? Através das nossas mídias, né? Entrevistas e discussão dos temas. Então, sempre tem aquelas pessoas que deixam para o final, né? E, infelizmente, ontem nós tivemos que fechar as inscrições, né? Porque foi planejado um número de vagas, 250 vagas, né? E nós já temos 350 inscrições. Então, isso demonstra, né, algo que está enraizado no DNA aqui do Vale, né? Que é justamente essa busca por conhecimento. Então, nós observamos que as próprias revendas, né, elas fazem eventos onde tem essa transfusão de conhecimento, né? Demonstrando aí a ação dos seus produtos e que sempre tem uma grande quantidade de engenheiros, né, de produtores. Então, isso é um dos diferenciais aqui da região, né? Então, acredito que essa busca por aperfeiçoamento é algo que é fundamental aqui na região. Bacana. Olha, Marcos aborda aqui o evento do CREA e eu dou um passeio aqui pela história porque é bom. Aí a gente estava falando que a Federal Rural é a primeira do Nordeste, tem mais de 100 anos, tem mais de um século. E nós temos aqui em Juazeiro, eu lembrei do nome, FAMESF. Nós temos aqui em Juazeiro a primeira faculdade de engenharia, que foi exatamente a FAMESF, que hoje é também a nossa Universidade da Bahia. Então nós tivemos também aqui muitos engenheiros formados pela FAMESF e aliás, eu perguntaria, não sei se é do controle do CREA, mas nós temos, por essa antiguidade da formação de engenheiro agrônomo, nós temos mais agrônomos do que engenheiros de outros setores, doutor Nísio? Bom, essa discussão, eu estava até procurando ver isso, né? Então, nós observamos, quando comparamos, né, a população, por exemplo, hoje, Petrolina é a segunda maior inspetoria do estado, né? Então, só perdemos aí para Recife, né, e a região metropolitana, que se nós pensarmos, a população é muito maior, acho que umas 3 vezes maior do que a população aqui de Petrolina, né? Então, se nós observarmos o número de engenheiros aqui na região, por população, né, ele é maior. Estamos bem servidos. Aqui. Sim, então assim, é justamente essa, vamos dizer, mudança, né? Nós temos pessoas aqui de todos os locais, né? Isso faz com que as oportunidades de emprego, né, sem dúvida, façam com que esses profissionais eles venham aqui para a região, né? Muito bem, na primeira edição do evento foram homenageados diversos profissionais. Quem serão os homenageados esse ano? Esse ano nós iremos homenagear 3 eixos, né? Então será pesquisa e ensino, né? Fiscalização e empreendimentos rurais, que aí contemplam, né, as fazendas, as cooperativas aqui da região. Muito bem, eu estou olhando aqui alguns dados que a produção levantou aqui e dados que tem como fonte a Valexport, mostra a região responsável por mais de 87% do volume de manga e cerca de 98% das uvas exportadas. Quer dizer, mostra o potencial da nossa região. Mas isso tem limite, doutor Anísio? Porque a gente já vê, por exemplo, a cidade cresceu de tal forma que já está encostadinha, vizinho aos projetos, às áreas de produção do perímetro irrigado Nilo Coelho. Temos um limite para essa produção? Acredito que com a utilização, né, dessas tecnologias que nós temos aí hoje, também dados aí da própria Valexport, né? Eu gostaria também de mandar um abraço aí para o Tássio, né, da Valexport. Estima-se aí que a área de manga, daqui a uns 2 anos, ela cresça em torno de 25 mil hectares. Então, existe, né, uma dependência muito grande aí das exportações, né? Então, hoje, nós observamos no semestre passado justamente um colapso aí no mercado, né? Visto que
as exportações elas esfriaram um pouco, né, devido à questão da mosca. Então o CREA também fez uma ação para auxiliar, né, o controle da mosca, em parceria com a Vale Export. Então, cada vez mais, com o avanço tecnológico, né, tende a aumentar, né, a produção. Então, por isso, a importância de ser sustentável, né, e de nós passarmos aí para os produtores, até mesmo o pequeno produtor, a importância de ter qualidade, né, no seu produto. Porque é diferente de outros países, né, como nós pensamos, por exemplo, o Peru, que o consumo interno é muito baixo, né, então hoje é um dos grandes concorrentes aqui da nossa região quando nós falamos de uva, né, mas eles só têm uma safra, né, Peru e Chile, eles têm essa diferença. Então acredito que mercado tem, né, agora com essa parceria que foi firmada com a China, né, nós temos muito a evoluir, mas aí principalmente o pequeno produtor ele precisa agregar essa qualidade. Muito bem, estou falando sobre exportação. Existe dentro desse evento alguma parceria, participação da Abra Frutas? Sim. Inclusive no nosso primeiro evento, né, o Dr. Guilherme ele foi o palestrante, né, estará presente no nosso evento também. E é muito importante essas uniões, né, e essa transfusão de conhecimento justamente para que nós possamos melhorar a cada dia, né? Então hoje, mundialmente, você pode chegar e perguntar Petrolina, o cara sabe onde é, né, Petrolina devido à qualidade, né, das frutas. Então hoje, a questão, justamente como foi mostrado aí, nós somos responsáveis praticamente pela exportação, né, de manga e uva, o cargo-chefe. Então, acredito que muito tem a melhorar, mas muito já foi realizado, né? Pois é, uma curiosidade aqui, rapidinho, você disse que aumentará em 25 mil hectares. Nós temos quantos hectares plantados hoje? Hoje, a estimativa é que tenha 50 mil hectares, né? Então, nós observamos a campo que muitas culturas elas migraram para manga, né? Então, goiaba teve muito problema aí com nematóide, né? Então, aí plantou manga, né? A acerola, muito problema com mão de obra, né? Hoje, o custo com mão de obra é muito alto, né? Então, diminui a rentabilidade aí para o produtor. Então, diminuiu a área de acerola, por exemplo, e plantaram manga. Então, no semestre passado, né, foi intenso aí a questão aí da dependência que nós temos aí das exportações, né? E com isso o preço da manga ele ficou muito baixo, né? Então cabe a questão da mosca. Então principalmente os produtores que não realizam o monitoramento, né? Fazer o monitoramento, visto que a manga, diferente da uva, né? Ela é uma cultura que passa um tempo maior para produzir, né? Então você planta uma uva com 10 meses, 11 meses, né? Você já está fazendo a poda de produção. Hoje, com o avanço tecnológico, já tem áreas que é com menos tempo. Já uma manga, você vai passar 2 anos e meio, 3 anos para ter a primeira produção, né? Então, muitas vezes, isso aí impacta para que nós consigamos cada vez mais exportar manga. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Recebemos aqui o engenheiro agrônomo Anísio Godoy, inspetor coordenador do CREA Pernambuco em Petrolina, e falou com a gente sobre o CREAGRO, uma celebração e homenagem à agronomia do Vale do São Francisco, que acontece amanhã, dia 11 de abril. E falamos de outros assuntos aqui, da história da agronomia e a importância que tem esse setor da engenharia para a nossa região, né, pelo nosso perfil agrícola. Doutor Anísio, prazer conhecê-lo e recebê-lo. Eu agradeço, né, a disponibilidade, também as informações, né, que foram levantadas, e eu gostaria de informar que nós estamos à disposição na inspetoria, né, para atender aí os engenheiros e que esperamos todos, né, no nosso evento. Muito obrigado pelo espaço e um bom dia a todos. Nós que agradecemos. Eli Santo, nos apresente aí, por favor, os nossos anunciantes e patrocinadores.